Senhor a todos. Amém. Os que nos ouvem por meio desse portal que nós temos na internet e que nós temos procurado através dele fazer dele um veículo para anunciarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua glória, o seu poder, o seu amor e a sua doutrina. Assim como nós temos recebido, e a palavra diz, de graça recebei e de graça dai. E nós, com todo o nosso coração, queremos repartir aquilo que nós temos aprendido. Glórias ao Senhor. E hoje nós vamos meditar um pouquinho só a respeito da vinda do Senhor, porque nós temos visto muitos sinais na terra, sinais na natureza, sinais também a respeito de rumores de guerra entre as nações, na maldade, na perversidade do gênero humano, como já aconteceu no passado, nós estamos vendo acontecer de novo. E tem outro sinal também, que às vezes nós nos atentamos mais desses que estão mais visíveis, como tsunamis, terremotos, desastres, guerras. E um outro sinal acaba ficando um pouco escondido, que é o que João falou. E nós vamos ler aqui. Nas cartas de João, primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 18. Nós vamos ver aqui o que João, já no seu tempo, estava advertendo, estava falando à igreja de sua época. Então ele adverte contra os anticristos. E ele já começa falando: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João já estava vendo no seu tempo sinais dos últimos dias. E João já aguardava a volta do Senhor no seu dia, nos seus dias. Assim como o apóstolo Paulo, ele aguardava a vinda do Messias nos seus dias. Porque o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a volta do Senhor, então ele sempre fala assim: nós os que estivermos vivos, Então ele já está considerando já a sua geração, ele já estava aguardando a volta do Senhor. E João fala que é a última hora. E nessa última hora nós já estamos indo para 2000 anos de última hora. Mas eu creio que nós já estamos nos últimos segundos. Se João falou que a última hora e já se passou quase 2000 anos, nós estamos nos últimos segundos. Mas o sinal que ele cita é um sinal que Jesus já havia falado. Porque Jesus também, quando falou a respeito das últimas coisas, dos últimos dias, dos sinais, dos tempos, ele também falou que haveriam muitos enganadores e haveriam muitas pessoas falando: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Então, no tempo de João, no começo da igreja, então já começam a surgir grupos que começaram já a fazer divisões nas igrejas, que começaram já a implantar ideias que já saíam fora da doutrina original do Evangelho de Jesus Cristo. Um desses grupos eram os gnósticos, conhecidos como os gnósticos. Então, eu vou falar algumas coisas que eles passaram a ensinar.
Então eles diziam que detinham um especial conhecimento revelado por Deus, que lhes garantia que Jesus só seria revelado às pessoas por meio deles. Alguns diziam que Jesus apenas parecia ser o Cristo. Outros asseguravam que ele não era o Cristo, mas apenas um ser humano em cujo corpo havia entrado para ensinar os gnósticos os segredos da espiritualidade e imortalidade. São algumas coisas, tem muito mais, que eles começaram a ensinar nas igrejas dos primeiros cristãos, de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e ali começaram a formar os primeiros grupos cristãos, e já apareceram esse grupo que saíram fora. Por isso que João falou, eles estavam no nosso meio, mas eles saíram, porque aquilo que eles passaram a ensinar já não tinha mais nada a ver com aquilo que Jesus havia passado para os apóstolos, e os apóstolos levaram adiante até as pessoas, ou seja, acerca de Jesus Cristo. E o que eu quero falar para vocês com relação a isso? Nós sabemos que esses gnósticos, talvez hoje não se usa muito mais esse nome, gnóstico, gnosticismo, não se usa mais tanto esse termo, mas sabemos que eles também estão ainda por aí, talvez com outros nomes, talvez usando outros nomes, mas se você for entrar a fundo, você vai ver que esses ensinamentos, essas doutrinas, esses pensamentos gnósticos estão inseridos em muitos grupos que nós convivemos hoje, que nós temos hoje. E no geral fazendo um apanhado geral, sempre tem isso. Você só chegará a Jesus Cristo por meio da gente, porque Jesus Cristo teve um encontro especial com a gente, e só nós sabemos isso. Essas coisas de espiritualidade, de imortalidade, Jesus revelou para nós e só nós sabemos. Então só nós temos a resposta para os seus problemas. Então são grupos que ainda existem até hoje, chamados por João de anticristos. Aí eu fui buscar entender mais um pouco a respeito da palavra Cristo, o significado de Cristo. Por que eu quis entender isso? Porque no capítulo 4 da primeira carta de João, ele vai ensinar as pessoas. Vamos entender então o contexto. João estava no seu tempo ensinando a igreja a combater esses grupos que estavam surgindo no meio deles. Então no capítulo 4 ele já vai falar como discernir os espíritos. Então ele estava alertando a igreja: olha só, está saindo grupos, pessoas no nosso meio estão ensinando outras coisas, então vocês fiquem atentos ao que esses grupos estão ensinando. Então no 4 ele fala: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, João está ensinando a igreja a olhar, a ouvir o que estão falando e a discernir com que espírito aquele grupo, aquelas pessoas estavam falando a respeito de Cristo. Agora você vai falar: mas existem hoje tantos grupos religiosos que na sua placa levam o nome cristão, falam de Jesus Cristo. Você pergunta para pessoas de muitas e muitas seitas e ramificações e grupos, e ele fala: eu sou cristão. Eu conheço uma pessoa
que é do candomblé, e ela fala, eu sou cristã, sou cristão. Mas como que nós vamos entender? Porque aqui fala, todo espírito que confessa que Jesus é o Cristo, em outra parte também fala sobre isso, sobre confessar o Cristo, é de Deus. Aí você fala, mas existem tantos grupos que têm nas suas doutrinas, no meio dos seus regulamentos, Jesus Cristo inserido, então são de Deus, é pelo Espírito de Deus. Mas aí quando a gente busca o significado da palavra Cristo, aí você começa a entender. E foi assim que eu comecei a entender. Por quê? Porque Cristo, os seus significados também é Messias, seus significados também é consagrado, ungido, ou seja, o Cristo dos judeus, que depois veio ser o nosso Cristo também, primeiro para os judeus, o Salvador. E aí eu comecei a entender. E então eu lembrei, em Mateus, no capítulo 16, lembrei de uma passagem que nós conhecemos. Lá em Mateus 16, no versículo 13, nós temos a confissão de Pedro. Essa confissão tão importante, essa passagem tão importante do Evangelho. Então, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 13, fala assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a essa resposta, olha o que Jesus falou: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, em cima dessa revelação, em cima dessa resposta de Pedro, Jesus falou: isso não foi carne nem sangue que falou, isso foi pelo Espírito de Deus. Porque o que Pedro falou? O Senhor não é profeta nenhum, não é João Batista, não é Elias, não é Moisés, é o Cristo, é o Salvador. E é aí que nós encontramos a diferença dos anticristos, daqueles que formam grupos com nome de cristãos. Nós somos cristãos. Mas o que acontece com esses grupos? Como que nós discernimos, como João falou e disse à sua igreja da sua época? Vamos aprender a discernir os espíritos. Como que nós vamos discernir? Porque essas pessoas falam: eu sou cristão. Essas pessoas falam de Jesus Cristo. Essas pessoas creem que Ele é Filho de Deus, que Ele nasceu de uma virgem, creem até que Ele morreu e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí você fala: essas pessoas são cristãs. Mas aí você começa a conversar, e você começa a conversar, e você pergunta, faz a famosa pergunta: e o que eu faço para mim ser salvo? Ah, para você ser salvo, então você tem que ser da minha denominação, você tem que ter o batismo da minha denominação, você tem que praticar os rituais, as regras de conduta da minha denominação, você tem que guardar a lei de Moisés. Aí peraí, vamos discernir esse espírito. Se eu confessar que Jesus é o Cristo, e o Espírito falar em mim, pelo Espírito de Deus, eu estou tranquilo que Jesus é o Cristo, ou seja, Ele é o Salvador. Então, se alguém chega em mim e fala: então, Saulo, você me falou de Jesus, então o que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que responder? Receba Jesus na sua vida. Ele é o Salvador. Você ouviu, você entendeu, você recebeu a mensagem da cruz, entendeu tudo que o Senhor fez por meio de Jesus, para você, por você, a morte na cruz, para salvar a gente, para remir os nossos pecados, para fazer com que nós nos reconciliássemos com Deus. Entendeu? Entendi. Então receba Jesus na sua vida. Agora, se eu falo:
Então, para você ser salvo, você tem que fazer algumas coisas. Eu acabei de anular essa palavra, Cristo. Eu acabei de tirar toda a força dela. Porque eu comecei a colocar um monte de acompanhamentos na cruz. Não, tem Jesus. Mas salvação? Não, salvação não é assim não. Não é assim não, fácil assim não. Aceitar Jesus só. Receber Jesus. Apesar da Bíblia falar. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Crê em quem? Crê em Jesus. Receber Jesus, for batizado, será salvo. A Bíblia fala, é simples, mas não. Você tem que guardar algumas leis, você tem que obedecer algumas regras, você tem que ter esse batismo aqui desse lugar, porque, mas tem outro lugar não parece que é igualzinho também, é o nome do Pai, do Filho. Lá não é esse daqui, que leva aqui dessas pessoas, desse grupo aqui. Você tem que ficar aqui, você tem que ir aqui, junto aqui, fazer essas coisas aqui, para você poder ser salvo. Vamos discernir os espíritos então. Esse que faz assim, não confessa que Jesus é o Cristo. Ele fala de Jesus. Ele leu a respeito da vida de Jesus. Sabe que Jesus foi falado e foi mencionado pelos profetas, de Gênesis até o último profeta, foi falado do Messias. Então, ele sabe falar de Jesus na Bíblia inteira. Mas na hora de confessar, quem salva é Jesus. Ele não consegue. Porque não é o Espírito de Deus que está nele. Eu vi uma pessoa um dia falar que a sua denominação, que o seu grupo religioso, e ele falou bem assim, é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas na Bíblia está falando que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mas ele teve a coragem de falar, o meu grupo religioso, a minha denominação, é o caminho, é a verdade, é a vida. Vamos discernir o Espírito. Ele confessou Cristo. Ele confessou que Cristo é Salvador. Ele confessou a sua denominação. E ele tirou toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a autoridade que está em Jesus para a salvação dos homens. Ele tirou e colocou na sua denominação. Na maior cara de pau. Então é assim que se discerne os espíritos, se vem de Deus. E o povo se perde por falta de conhecimento. O povo se perde porque não lê a Bíblia, por preguiça. Nós temos uma geração que não pensa, tem preguiça até de pensar. É mais fácil viver uma tradição a vida inteira do que parar e pensar o que eles estão fazendo com Jesus Cristo. Quer dizer, as pessoas assistem filme A Paixão de Cristo, se comovem, se emocionam, vê todo aquele sofrimento, mas na hora de confessar, é simples, é só confessar. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Redentor, Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Na hora de confessar, eles não conseguem. Não, mas para a salvação, tem que guardar a lei de Moisés. Tenho que guardar todos os mandamentos do antigo pacto. Não, para mim ser salvo eu tenho que guardar um dia, eu tenho que consagrar esse dia, ele é especial, e esse dia é determinante para a minha salvação. E as pessoas não percebem que estão tirando toda a autoridade de Jesus e colocando em coisas, em dias, em rituais, em costumes. E é assim, há pessoas que guardam o primeiro dia da semana, há pessoas que guardam o 7º dia da semana. Mas Paulo falou, há pessoas que fazem diferença entre um dia e entre outro. Então uma pessoa quer tornar um dia mais especial do que os outros. Qual o problema? Mas você falar que esse dia especial que você quer consagrar é o que vai te salvar. É um detalhe super importante que se faltar a ele, você não é salvo. Você acha que você está confessando Jesus Cristo assim? Você acha que você está dando autoridade a esse nome Cristo? Então é assim que nós discernimos quando a pessoa fala pelo Espírito de Deus e quando a pessoa fala a respeito de Jesus
como alguém que lê a Bíblia, como um livro de história. Então ela sabe toda a história de Jesus, quando ele curou, quando ele andou sobre as águas, o que ele falou. Mas na hora H que Deus está esperando que a pessoa chegue e fale: Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu o confesso como meu Salvador. As pessoas são levadas pelas doutrinas desses gnósticos que existem até nós hoje, até nos nossos dias hoje, esses gnósticos que tiram toda a autoridade de Jesus e colocam nas suas doutrinas, nas suas filosofias, nos seus pensamentos, naquilo que eles acham que é revelação de Deus. Como é uma revelação de Deus se te afasta de Deus? Se faz com que Cristo seja um profeta, seja um Moisés, um Elias, assim como os outros ficavam falando? Porque os outros falavam pela carne e pelo sangue, que talvez Jesus seria um Elias, que talvez Jesus seria um Moisés, um Jeremias. Mas quando Pedro falou pelo Espírito de Deus, ele disse: Tu és o Cristo, ou seja, Tu és o Salvador. Não é outra coisa, não é algum grupo, não é uma denominação, seja ela quem for, qual o nome que ela tiver, o tamanho que ela tiver e de que forma ela nasceu aí. Não é nada disso. O Cristo, Salvador, Messias, ungido de Deus, é Jesus Cristo. E é simples assim, mas as pessoas complicam. Jesus falou que haveriam muitos se dizendo ser o Cristo. E todos esses grupos que negam isso, que Jesus é o Salvador, na verdade eles querem tomar o lugar de Jesus. Porque eles querem ser a minha salvação e a sua. Eles querem chegar e falar para você: é o seguinte, Jesus é bom, Deus é bom, é assim, mas para você ser salvo, você tem que ficar aqui perto de mim, aqui onde eu estou, onde eu vou, fazer o que eu faço. Eles querem ter um domínio sobre a sua vida. João também falou isso. Antes de João falar sobre os anticristos, sobre esses grupos, ele falou sobre as coisas que são do mundo, da carne. Então ele disse: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí ele disse, é a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos e é a ostentação dos bens. Esses grupos querem ostentação. Esses grupos querem escravizar pessoas para que fiquem perto deles, para que essas pessoas fiquem alienadas e elas falem: eu não posso sair do meio deles porque só lá que tem a salvação. Eu tenho que ficar lá. Muitas pessoas que não conseguem mais suportar alguns cultos, alguns certos tipos de doutrinas, de usos e costumes, que tem tantas igrejas que escravizam as pessoas, que fazem essas pessoas ficarem alienadas, azedas, amargas, de mal com a vida, e essas pessoas não saem de dentro desses grupos porque foi colocado na cabeça dela que era só naquele grupo que ela seria salva. E lá elas ficam mortas espiritualmente, sem prazer nenhum na vida, sem a paz de Jesus, sem a paz de Cristo, sem a paz de Deus. E elas ficam agonizando nesses grupos, porque a tradição é muito forte. A tradição cega, a tradição aprisiona essas pessoas no meio desses grupos, e elas não conseguem dar um brado, dar um grito e falar: não quero, eu quero Cristo, porque a tradição é forte. E o que eu quero dizer é o que João falou: filhinhos, é a última hora. É a última hora. Aqueles que estão inseridos em grupos assim, seja ele qual for, seja qual nome que for, seja a aparência de piedade que ele tiver, porque a aparência não é nada. Ou a gente vive a realidade, ou não adianta a gente ficar camuflando as coisas. Se você que está aí no grupo e acha que muita coisa é camuflada, saiba que há um Salvador só, e esse é Jesus, porque Ele é o Cristo. Amém. E é só no Cristo que temos a salvação. Se temos que seguir alguém, temos que seguir a Jesus. Nós não somos alienados a nenhum regime, a nenhuma doutrina, a nenhum sistema eclesiástico. Nós somos discípulos de Jesus. Nós podemos servir a Jesus em uma igreja, desde que essa igreja também tenha essa visão. A igreja séria, a igreja que é de Deus,
é aquela que você chega dentro e ela te mostra Jesus. Você chega dentro dela sedento de paz, de amor, de salvação em todos os sentidos de sua vida, e ela te aponta para Jesus. Porque nós estamos aqui para apontar Jesus, não para apontar nós. Vem aqui, fica aqui com nós. É só aqui, esse lugarzinho aqui. Fica aqui com nós. Nós estamos aqui para falar, a sua solução é Jesus. Olha para Ele. Esse é o papel da igreja, apontar para Jesus, porque Ele é o Cristo, não nós. Nós também somos pecadores, salvos pela graça dele. Então você que está em algum grupo, e você sente que há alguma coisa errada, você sente que ele exclui as pessoas, você sente que há um grande preconceito, por mais que ele fale, somos cristãos, mas você vê um forte preconceito, uma falta de amor, julgamento, condenação sobre a vida das pessoas. Saiba que Cristo não está aí. Está só na teoria. Está só na palavra, na letra. Estão recitando Jesus, mas não estão confessando Jesus. Porque se confessassem, eles iam apontar para Jesus e falar, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. E não a minha denominação é caminho, verdade e vida. Isso é heresia. E esses são os anticristos dos nossos tempos que ainda estão entre nós e que crescem todo dia porque as pessoas não se esforçam para buscar entendimento, para ler a palavra, porque as pessoas se acovardam, porque as pessoas têm medo. E na verdade aceitar Jesus, a gente perde a nossa vida. Dependendo do nosso estado, onde nós vivemos, nós perdemos sim, para aceitar Jesus. Para viver uma nova vida com Jesus, nós temos que muitas vezes ceder e nós temos que perder uma para poder achar outra. É assim que funciona. Então, se você acha que a tradição é melhor, se você acha que ficar quietinho como que está é melhor, eu não te aconselho a fazer isso. Eu te aconselho a olhar para Jesus. E eu te garanto que a paz que excede todo o entendimento guardará a sua vida, o seu coração. Ele não vai te desamparar. Você está confessando Ele. Não tenha medo de grupos. Não tenha medo de homens ou de mulheres pela tradição, porque tem idade, porque são bem mais velhos que você, achando que porque são mais velhos eles sabem muito mais que você e portanto eles podem te dominar. Ninguém pode dominar. Nós somos movidos pelo Espírito. E aquilo que nós temos de Deus como revelação é a palavra de Deus que está nas nossas mãos e que vocês têm também. É a Bíblia Sagrada. Nela você encontra esse caminho, essa verdade, essa vida que é Jesus Cristo. Não se sinta aprisionado. Se esforcem, se esforcem. João falou, é a última hora. E o que ele citou como sinal? Os anticristos estão por aí. E estão mesmo desde o tempo dele. Grupos assim sempre existiram. Desde o começo sempre existiram. Agora você é que tem que tomar uma decisão. Venha para Jesus. Ele pode solucionar seu problema, trazer a paz para você. E o que é mais importante, e que é o grande plano de Deus, é a salvação. É a nossa salvação. É só por meio dele. Cuidado com os grupos, cuidado com os guetos, cuidado com as seitas. Eu sei que esse nome pode ser falado para qualquer grupo. Nós podemos ser chamados de seita por um outro grupo que pensa que não é seita e pode chamar nós de seita. Eu sei que é bem assim que acontece. Mas, na realidade, nós somos chamados a discernir os Espíritos. E a nossa base é a Bíblia Sagrada. Então, se alguém fala de Jesus, fala até bem de Jesus, mas não confessa que Ele é o Cristo, saia desse grupo. Saia do meio desse povo. Salve-se enquanto é tempo, porque já é a última hora. E eu digo mais, já são os últimos segundos. A última hora foi quando João falou. E o que nós vemos hoje é que nós estamos nos últimos segundos. O Senhor está às portas. Aceite-o enquanto Ele não volte, para que quando Ele vier, você esteja inserido naquela que é chamada a igreja. E que Jesus falou para Pedro, quando Pedro disse que Ele era o Cristo, Filho de Deus, fez essa confissão. Jesus falou para ele, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Essa é a igreja de Jesus, que nós hoje fazemos parte, eu creio, todos nós, e convidamos você a fazer parte também. Você não vai receber nenhuma carteirinha, você não vai precisar assinar nenhum formulário, nenhuma ficha, não vai ter nenhuma burocracia. É aceitar o Senhor Jesus como Cristo, que Ele é, Messias, Salvador, viver uma vida de acordo com Ele quer, ser seu discípulo. Você é parte, você é um integrante, você é um membro desta igreja que Jesus falou aqui. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça para que permanecemos nesta fé, nesta rocha que é Jesus Cristo, até a sua volta. Nós estaremos aguardando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.